Oi, eu sou a Geise e hoje nós vamos pintar mais uma página do nosso livrinho queridinho do Bobbie Goods. E fica até o final desse vídeo porque você vai aprender 4 técnicas. A primeira é a calçada com efeito realista, a segunda é a parede de tijolos, a terceira é o efeito dourado e a quarta é a iluminação. No último tutorial que eu gravei, que foi da grama realista, eu acabei manchando essa página. Ó céus, no começo esqueci de pôr a proteção e manchou com o verde. Eu tentei dar uma clareadinha com a caneta mais clara que eu tinha no meu kit, que era 26, e deu uma borradinha, tipo uma leve amenizada, mas não resolveu o problema. Então, eu teria que escolher cores que se sobrepusessem, né, que não desse para aparecer a mancha por baixo. Como esse desenho era para ser de dia, abrindo a padaria, não ia dar para fazer isso porque teriam que ser cores mais claras. Então eu resolvi fazer ele um desenho noturno, escolhendo tons um pouco mais escuros. Então, para as pedras da calçada, eu fiz um traçado com o lápis, bem suave, e depois já vim contornando com um tom de marrom mais escuro, para dar ênfase, né, nesses vãos onde tem as pedras se encaixando uma na outra. Eu fiz linhas bem aleatórias mesmo, assim, só seguindo a minha intuição, vozes da minha cabeça. Mas se você copiar, pegar alguma referência, também vai dar certo. Eu escolhi um tom de cinza para dar uma escurecida na calçada, porque eu percebi que esse marrom que eu utilizei ficou muito amarelado e não iria cobrir as manchas, né, de verde. Só que acabou que a minha caneta tava indo com Deus, então tava ficando muito clarinho, também não ia cobrir. Aí eu tentei ali pintar até onde deu, que foi mais ou menos até o pezinho da cadeira. Já não tinha mais fôlego a caneta. E eu pensei, meu Deus, agora eu tenho que fazer outro tom, sei lá, vou ter que inventar, usar minha imaginação. Aí eu procurei um outro tomzinho de marrom, aí eu tava testando numa pedrinha se iria dar certo. Eu testei 2 tons e acabei escolhendo o mais escuro, porque é o que melhor ia cobrir, né? Novamente eu tinha que escolher tons voltados pro verde, pro cinza, cores mais frias, para conseguir cobrir esse verde, né? E no final, cobriu bem, vocês vão ver como ficou o resultado. Então eu fui preenchendo, resolvi, em vez de fazer uma pintura homogênea até o final, eu fui contornando as pedrinhas e preenchendo dentro. E isso eu acho que colaborou também para o efeito das pedras ficar bem legal. Aí só terminei de preencher as pedrinhas dessa mesma forma e voltei com um tom de marrom mais escuro para ir fazendo as sombras. Enquanto vai passando aí pra vocês a sombra, deixa eu contar. No vídeo anterior, se eu não me engano, teve um comentário assim, o moço, né, falou pra mim: parabéns pelo desenho, né, ficou muito bonito, mas acho que o vídeo ficaria melhor se você falasse menos no diminutivo. Aí fui lá, eu pensei, ué, mas falar no diminutivo, será que eu falo no diminutivo? Fui assistir o vídeo, meu Deus, a cada 3 palavras, 4 era no diminutivo. Florzinha, calçadinha, pedrinha, graminha, raminho. E assim por diante. Sabe que eu não tinha percebido. Não tinha percebido mesmo. Aí eu pensando com os meus botões, né? Por que será que eu falo tanto assim? E eu fui me tocar. Gente, eu sou mãe de 3 crianças. E as 3 são pequenas, né? Eu tenho 2 gêmeos, 2 meninos. Eles têm 6 anos e eu tenho uma bebê de 3. Então, sem querer querendo, né? A gente acaba falando tudo no diminutivo, porque é o dia a dia, é o comum. Filhinha, vem cá, deixa eu ver teu pezinho, tua mãozinha, vamos pôr a roupinha. Então, acaba sendo... faz parte do meu dia a dia, né? Não tinha percebido realmente, mas eu vi como fica chato, né? Tu se ouvindo depois a tua própria voz falando assim. Mas então agora, se eu começar a falar muito nhenhenhen, vocês já sabem o motivo. Então aí, pessoal, após a sombra que eu fiz com o marrom mais escuro, eu voltei com lápis de cor porque eu achei que não ficou intenso o suficiente essa sombra para ser uma noite, né? Só que esse lápis de cor também não tava me ajudando. Pode ver que quase praticamente não deu diferença. Tentei, mas não rolou. E esse era o marrom mais escuro que eu tinha do lápis de cor. E não estava sendo suficiente. Então eu tive a brilhante ideia de pegar um lápis azul escuro. Porque como eu queria dar essa ideia de mais frio, mais noturno, e olha como deu
uma boa profundidade, uma boa escurecida. O que eu não tava conseguindo com aquele outro tom de marrom, eu consegui com o lápis de cor azul escuro. Então vai muito da gente entender como as cores se comportam, né? Umas sobre as outras. Então, usando esse lápis de cor azul escuro, ele é quase um roxo, sabe? Ele deu esse efeito, essa quebra, assim, do quente, que o quente é amarelo, laranja, vermelho. E as cores frias são azul, roxo, verde. Então, ele deu essa quebra e deu esse contraste, trazendo ainda mais profundidade pro desenho. E também ajudou bastante essa nuance que eu passei de tons antes. Ele deu uma misturada nas pedras, ficou cada uma com uma cor um pouco diferente. Então, trouxe mais ainda esse realismo, sabe? E eu gosto bastante de construir camadas no desenho, porque eu acho que isso traz muito assim, o realismo. Eu gosto de pintar mais... Claro que eu não pinto 100% realista, né, gente? Isso é um Bobbie Goods, mas trazendo esse efeito, assim, um pouco mais de verdade pro desenho. Então, ali, quando eu vi que tava dando certo, eu me joguei mesmo no lápis roxo. E fui passando sombra por tudo. Passei bastante também bem ali abaixo da mesa, que como é noite e ainda mais embaixo da mesa não pega luz, então essa seria a parte que estaria mais escuro, né? Só sair um pouco do foco da câmera, mas tudo bem. Nos arbustos eu escolhi o tom de verde bem escuro, que na hora eu não tinha gostado, sabe? Então eu peguei uma caneta acrílica e fui fazendo pontinhos de um verdinho mais claro para ele dar uma mesclada, dar uma amenizada no tom. Mas sabe que olhando agora o vídeo, na hora de narrar, ficou legal esse tom de verde, não sei porque eu não gostei. Mas aí, enfim, fui passando pintinhas de um verde claro junto com o amarelo para dar uma clareadinha, como se fosse o efeito da iluminação, porque dentro da padaria vai estar iluminado em tons de amarelo. Então, essa iluminação chegaria para fora também numa nuance mais amarelada. Para as florzinhas, eu fiz um fundo de vermelho e depois vim com uma caneta num tom de vermelho bem escuro e fiz como se fossem pétalas, tá vendo? Fui fazendo voltinhas, contornando como se fossem pétalas para dar um efeito como se fosse uma rosa aberta, assim. E aí, depois repassei de novo com um tom mais escuro para dar mais profundidade ainda, para dar mais realce. Nessa hora aqui, gente, tem que tomar bastante cuidado porque a ponta da caneta não pode estar cheia. Essa minha caneta ela já estava quase seca, por isso que o traço ficou bem fininho. Caso você não tenha aquelas canetas de ponta fina, pode ser lápis de cor. Aí só continuei o mesmo processo nos arbustos de cima, também com a iluminação, as pintinhas amarelas. E depois vocês vão ver que eu passei também umas pintinhas de caneta acrílica, um pinguinho em cada pétala, uma caneta acrílica branca, para ele dar mais contraste ainda. Essa minha caneta acrílica não é muito boa, então às vezes tem que passar 2, 3, 4 camadas para ela se destacar bem. Mas estamos na luta aí, né, pessoal? Daqui a pouco o canal começa a crescer, quem sabe a gente descola umas parcerias para testar materiais. Me ajudem aí comentando, deixando seu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E assim você também me ajuda a te ajudar. Nesse quadro eu passei 2 camadas da caneta verde, se eu não me engano é o 52. Pessoal, eu tô tentando ao máximo mostrar as cores pra vocês terem uma base, mas por favor, não copie o tom das canetas sem testar antes, porque eu tava verificando que eu ganhei outro kit de canetas Touch e muitas delas têm a mesma numeração, mas o tom é completamente diferente. Então aqui o meu 95 pode ser um tom completamente diferente pra você aí. Então, antes de fazer no desenho, tu testa para ver se o tom tá parecido e não se baseia muito por numeração da caneta, e sim pelo tom que tu tá vendo na tela e o tom que tu tem na tua tabelinha de cores, porque eles não têm assim como eu posso dizer, eles não têm um padrão, sabe? A minha caneta Touch é de um jeito, a da minha irmã é de outro, a mesma numeração, o mesmo nome, mas o tom sai completamente errado. Então, tenta se basear pelo tom que tu tá vendo na tela e vai testando no papel para ver o que mais se aproxima. Então, fiz a marcação com a lapiseira bem fraquinha nos tijolinhos e escolhi 2 tons. E aí, eu vou intercalando um tom mais escuro, dá um espacinho, vai ser o tom mais claro. Deixa o espacinho do tom mais claro ali. E o tijolinho nunca vai ser um abaixo do outro, é sempre no meio, ó, onde um termina, onde tá a metade de um, tu vai começar o outro.
para ele dar esse efeito de tijolinhos mesmo. Não pode fazer reto, um tijolo abaixo do outro. Depois que tu passar a base, né, da pintura, tu vem com a mesma caneta que tu pintou e faz essa nuance ali para ele dar o efeito da sombra do tijolo. Eu fiz várias vezes para ele ficar mais escurinho, porque quando ele vai secando, ele vai se aproximando mais da mesma cor, né, porque é a mesma caneta. Então, eu fui passando umas 3, 4 vezes no mesmo lugar e fui fazendo bolinhas. E depois eu peguei a caneta preta e passei no meio de todos os tijolos. Aí no ladinho eu vou repetir o processo, então fiquem tranquilos que vocês vão poder ver bem como que é o processo. Eu também fui intercalando as cores, usei um tom claro e um tom escuro como base, e depois repeti o mesmo tom fazendo as sombrinhas no meio e nas laterais. Sempre fazendo 2 ou 3 camadas para ir preenchendo como se fosse um degradê. Também fiz vários pontinhos para dar mais essa textura de tijolo, né? E aí vim com a caneta preta no meio dos tijolos e depois eu reforcei de novo mais uma vez com mais uma camada ainda a sombra nos tijolos. Reparem que dá a impressão que vai ficar muito escuro, né? Que vai dar tudo errado, mas depois as cores vão mesclando e vai dando tudo certo. Eu até reforcei mais o preto com uma caneta bem preta mesmo. Antes, se eu não me engano, era um cinza bem escuro. Eu resolvi dar uma reforçada com a caneta preta mesmo. E aí, fiz algumas sombrinhas com a caneta cinza, aonde eu achei que precisava. Então, agora vamos para o nosso efeito dourado aqui nessa pilastra. Como é noite, então eu não quis fazer um dourado tão claro, eu quis fazer um dourado um pouco mais escurecido. Você vai escolher 3 tons de amarelo. Um para ser o amarelo mais claro, um amarelo médio e um amarelo escuro. Você preenche todo ele com o tom mais claro primeiro, depois vem com o mais escuro nas bordas. Depois que você fizer esse risquinho nas bordas, em todas as bordas, tanto de um lado como no outro, você vem com o médio, o amarelo intermediário, para ir diluindo esse escuro e transicionando para o claro. Pode ver que ele, conforme eu vou passando, ele já vai diluindo, porque como tem a base clara embaixo, quando seca ele vai clareando, porque as cores vão diluindo. E também eu passo bastante em cima do escuro para ele ir transicionando, sabe? Para ir fazendo degradê. Então, onde eu quero que ele fique mais claro, eu passo só 1 ou 2 vezes, e aonde eu quero escurecer mais, que é nas bordas, eu vou escurecendo, passando mais vezes do tom médio. O tom bem escuro eu passei só 1 vez na borda, depois eu vou diluindo ele. Ali embaixo, onde tem aqueles risquinhos aí da pilastra, vocês podem ver bem a diferença dos tons, o escuro, o médio e o claro. E depois eu vou passando várias vezes para ir fazendo esse degradê da cor. Então aí mais uma vez repetindo o processo com o amarelo claro primeiro, depois o amarelo mais escuro nas bordas, passando 1 vez só ou 2, só o suficiente para preencher ali, e depois com o intermediário diluindo tudo isso. É importante não demorar muito, gente, porque a caneta de baixo, o amarelo, ele tem que estar molhadinho ainda. Quanto mais molhadinho tiver, mais fácil vai ser das cores se misturarem uma com a outra. Aí eu vou passando várias pinceladinhas e ele vai diluindo, misturando, mesclando os 3 tons. Depois que tiver quase sequinho, se achar necessário, repassa mais uma do escuro para dar mais profundidade. Então aqui na maçaneta eu inverti o processo. Primeiro o claro, depois o médio, depois o escuro e depois vim mesclando novamente com o médio, para vocês verem que tem várias formas de fazer. E coloquei uns pinguinhos da caneta acrílica ali para dar o brilho. Nessa parte do vídeo vou deixar bem aceleradinho, porque é somente repetir o mesmo processo com os tons que, como eu já expliquei. Então vocês vão ver várias vezes esse efeito, vai dar para gravar bem, para testar aí, para fazer com vocês. Se vocês quiserem um dourado mais claro, é só trocar esse tom de amarelo claro, o primeiro que eu usei, por um mais clarinho. Ali eu usei um amarelo mais escurinho por conta do efeito estar à noite, né? Então aqui na mesa eu também quis fazer um tom de dourado, porque eu achei que deu muito certo para cobrir o verde.
Então, quis manter mais ou menos essas cores, porque eu vi que ia cobrir bem. A base, gente, a dica que eu dou é sempre fazer mais clara do que você quer realmente e depois você vai escurecendo, mesclando com as sombras. Porque se o tom fica mais claro do que você planejou, você ainda tem como ir escurecendo e ir arrumando. Agora, se o tom ficar escuro, se já ficar escuro de vez, não tem o que fazer. Então, a dica que eu dou, se você tá na dúvida de qual tom usar, usa o mais claro. Porque o mais claro você sempre vai conseguir ou repassar mais vezes ou depois vir com outro tom em cima para ir escurecendo devagarinho, na medida certa, do que usar um tom mais escuro e depois não tem o que fazer. Aqui vocês vão vendo que eu também sempre utilizo a mesma técnica para fazer a sombra. Eu faço uma cor mais escura primeiro e depois vou diluindo ela com um tom intermediário. Aqui nos tijolos vocês podem ver bem esse exemplo, porque eu ainda achei que estava muito claro e vim com um tomzinho marrom intermediário dando uma escurecida. Se eu tivesse feito já os tijolos bem escuros e não tivesse gostado, não teria o que fazer. Então, eu sempre sigo essa regra, fazer um pouquinho mais claro e depois, se houver necessidade, eu posso escurecer tanto com lápis ou com marcador mais escuro em cima. Em últimos casos, se eu tiver com muito medo ou receio de escurecer, eu venho com um lápis bem clarinho, assim, bem suave, para ir vendo se eu vou gostar ou não, que foi o caso no começo do vídeo que eu fiz com o lápis roxo. Eu fui bem devagarinho testando, ver se ia dar certo. Como eu vi que deu certo, eu continuei. E aí, mais uma vez, a minha caneta indo com Deus. Fiz o que deu ali para terminar de colorir essa área, para depois não dar muita diferença nos tons, mas óbvio que eu iria escurecer, porque esse marrom, de novo, acabou ficando muito claro e eu quero noite, então, aos poucos eu fui escurecendo. Acabei escolhendo um tom muito escuro, mas eu consegui ir diluindo ele com um tom intermediário. Isso tem que ser feito bem rápido, antes da caneta secar. Logo que eu vi que estava ficando muito escuro, já peguei outro tom intermediário e já fui tentando dar aquela diluída ali em cima dele para ele não ficar tão marcado. E depois eu repasso em toda a escada e venho reforçando os pontos de sombra. Eu sei que muitas de vocês talvez vão querer me dizer que para recuperar as canetas tem que pôr álcool, mas a maioria delas eu já fiz isso e foi o que acabou acontecendo de clarear muito o tom, porque obviamente o álcool vai acabar diluindo a tinta que tem ainda restante dentro do marcador, então ele quebra o galho ali na hora, só que o tom acaba ficando mais claro, então ele não suporta muitas vezes você colocar álcool, né? Porque a cor vai ficando cada vez mais clarinha. Até me ajudou também porque tinha tons que eram muito escuros e eu queria dar uma clareada, deixar eles mais pastel, então funcionou bem. Mas ele vai mudando a cor a cada vez que você preenche com o álcool, a cor vai ficando mais diluída, então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Então, novamente, a técnica para sombrear, eu venho com uma cor mais escura primeiro e depois com um tom intermediário eu vou diluindo esse escuro. Nesse caso, como eu não tinha um tom bem intermediário, eu usei o próprio vermelho do começo para fazer essa diluição. Só que acabei demorando um pouquinho para passar, ele ficou um pouquinho marcado, mas se vocês fizerem aí logo na sequência, vai dar super certo. Cada vez que você passa uma cor pela segunda vez, terceira vez, quarta vez, vai criando camadas, essa cor vai escurecendo. Então, se você não tiver um tom intermediário, você usa a mesma cor repassando e fazendo algumas camadas. Pessoal, mais uma vez, desculpa os latidos de cachorro, mas é que eu só consigo gravar durante o dia, que é quando as crianças estão na escola, porque à noite ou quando elas estão em casa não tem como, porque aí ao invés de latidos de cachorro, vocês vão ouvir choro, grito, mãe pra lá, mãe pra cá. Então não vai dar muito certo. E aqui onde eu moro tem muito cachorro. Então desculpem aí se eventualmente, né, dá uma incomodada. Mas então essa é a parte que eu mais adoro, que é a parte da iluminação. Como eu ia fazer uma cena mais noturna, eu resolvi fazer essa iluminação quente que eu gosto muito. Claro que foge um pouco da realidade, mas eu acho ela muito bonita. Sem contar que deixa um visual super lindo pro desenho, né? Eu acho que traz muito essa coisa do aconchegante, assim.
Então eu gosto muito. Eu escolhi para começar 2 tons de amarelo, um mais claro e um intermediário. E como vocês podem ver, depois da primeira passada desse intermediário, eu vim reforçando ele, deixando um pouquinho mais escuro. Nessa janela era para ser mais ou menos os mesmos tons, eu ia fazer mais ou menos do mesmo jeito essa graduação. Só que o que aconteceu? Acabei escolhendo o tom errado, então acabou escurecendo ao invés de clarear, que eu queria ter clareado aí nesse meinho, e acabou ficando muito escuro. Então eu tive que dar meus pulos ali para tentar consertar, acabou ficando um amarelo mais alaranjado. Mas vocês façam o mesmo processo que eu tô fazendo aqui nas prateleiras, com as mesmas tonalidades da prateleira, que vai dar certo a janela. Então aqui eu já vim com o amarelo mais alaranjado, um pouco mais intenso, para fazer esse contraste da luz, para deixar a luz bem quente. E aí voltei com o tom médio por cima para ir dando essa mesclada em tudo, para os tons irem se misturando. Gente, sempre passa o mais claro em cima do mais escuro, que sempre vai ajudar a mesclar. Nunca passa o escuro em cima do claro, que vai ficar manchado. Então, a gente sempre faz o degradê com o mais claro em cima do escuro para diluir o escuro, entende? Aí vai dar certo. Então, falando em diluir, aí eu de novo na tentativa de diminuir um pouco esse verde, passei mais uma vez o mais clarinho que eu tinha no meu kit para tentar dar uma desmanchada nesse verde, quase que arranquei a folha. Quase que acabei rasgando a folha, mas eu acho que até deu certo, deu uma boa diluída. Eu fiz a roupinha deles primeiro com um traço de lápis bem clarinho. E primeiro eu pintei, depois eu vim contornando com a caneta Nanquim. Depois eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo qual é a caneta que eu utilizo para contornar quando precisa. Porque dependendo da caneta, quando passa o marcador ele mancha. E aí, nessa hora, eu já tava pensando como que eu ia fazer pra esconder essa mancha na roupinha dela. Então, fui fazendo mais uma camada e, de novo, fiz aquela técnica de escurecer com o mais escuro e depois vim diluindo com o tom intermediário. Nesse caso, como eu não tinha tom intermediário, eu usei o mesmo da base, repassando mais vezes. Então, ele foi dando esse degradezinho ali. Eu acho que ficou até fofinho, porque ficou parecendo o fofinho da roupa mesmo, né? Deu até um efeito bem legal. Depois eu vim com umas bolinhas, que é pra ajudar a dar essa disfarçada ali na mancha. Eu acho que ficou quase imperceptível, né? Aí fiz uma sainha nela, pintei de azul, fiz um bolsinho pra ficar mais fashion, os sapatinhos também com a caneta Nanquim e aquele mesmo efeito de sombreamento. O mais escuro, diluindo com o intermediário ou com o mesmo tom de base. Aí, como minha caneta acrílica é bem ruinzinha, aí eu tô usando uma caneta corretivo da Acrylex para reforçar os pontinhos brancos, porque eu achei que ficou bem melhor assim, né? Gostei. Deu mais destaque. Aproveitei também para cobrir a mancha na parte branca do tênis. E depois vim com o marcador amarelinho para fazer a corzinha dela. Eu quero que ela seja um pouco mais escura, mas seguindo aquela minha tática anterior que eu falei para vocês, eu sempre pinto a base de um tom mais claro do que eu quero que ela seja. E aí eu venho fazendo as sombras de um tomzinho mais escuro e depois vou mesclando com um tom intermediário. Eu achei que tava meio apagadinho esse tom que eu escolhi. Mas aí eu fui subindo e fui dando mais espaço entre as bolinhas para deixar mais aberto o degradê, para depois ele conseguir se misturar melhor. Pode ver que onde eu quero que seja mais escuro, eu fecho bem a cor. E onde eu quero que ele vá subindo o degradê, eu vou fazendo só algumas bolinhas. Depois vim com a cor da base e fui desmanchando esse tom escuro para ele ir mesclando, ó, fazendo bolinhas. Aí eu quis fazer uma graça e dei uma rosadinha nas bochechinhas dela, que eu achei que ficou fofinho. Então agora vamos para o senhorzinho aqui, que eu quero fazer ele de óculos, camisa xadrez. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo porque vocês já conhecem o processo, então é só ir seguindo o tomzinho mais claro, depois o tom mais escuro, e aqui eu achei que eu tinha errado no tom do senhor urso, porque tava ficando muito escuro. Daí fiquei com medo de ficar muito diferente, passei na cara dele inteira.
deixei tudo escuro. Mas aí quando foi secando, foi dando uma clareada no tom. E só que na verdade o erro foi meu, não tive paciência de esperar secar. E aí eu fiquei com medo que ficasse muito escuro, já fui passando mais camadas, mais tom claro, pra não deixar ele escurecer. E quando secou, até que ficou bom, eu gostei. Aí vim com a caneta Nanquim novamente, passando os traços que eu tinha feito de lápis, pra fazer esse óculos. E a camisetinha dele, a botinha, enfim. Aqui quis fazer uma graça, que eu queria fazer um reflexo no óculos, e acabei deixando o Senhor Urso vesgo, né? Uma coisa meio estranha ali, mas depois acho que eu dei uma resolvida. Resolvi ignorar por enquanto antes que eu fizesse besteira. Quando eu tô vendo que tá ficando muito ruim, eu dou uma parada, dou uma respirada e vou pintar outra parte do desenho antes que eu estrague tudo. Porque às vezes, quanto mais a gente vai ficando apavorado e quer consertar, pior fica. Então eu dou uma ignorada ali, vou pra outra parte do desenho e depois eu volto pra tentar dar uma arrumada. Para fazer o xadrez da camisa, eu quis fazer uma técnica um pouco mais rápida, então eu pintei a base com um cinza, depois repassei tracinhos com a mesma cor de caneta e depois vim com a caneta acrílica branca, porque a minha caneta acrílica branca é fraquinha, para fazer as listras. E aí depois vim com um tom mais escuro para fazer do ladinho da primeira listra que eu fiz com o mesmo tom da caneta. Não sei se deu pra entender, né? Ficou meio confuso, mas qualquer coisa volta e olha de novo o vídeo que vai dar pra entender. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas ao mesmo tempo eu queria mostrar pra vocês todos os detalhes. Por exemplo, aqui eu tô fazendo um degradêzinho no branco com o lápis de cor cinza. Também fiz um detalhe no cardápio pra ficar mais bonitinho, pra trazer também esse aspecto mais vintage, assim. E eu achei que ficou bem legal. Então, se você ficou até aqui ainda, se você ainda tá assistindo, tá gostando, deixe seu comentário pra saber que você ficou até essa parte do vídeo. E também me fala se você gosta de vídeo mais longo, se você gosta de vídeos mais curtos, com mais cortes, ou se você quer ver o tutorial completo, inteiro, na íntegra. Pra eu saber a preferência de vocês, que aí eu vou me adaptando conforme o que vocês gostam, o que vocês querem ver por aqui. Então não esquece de deixar o teu comentário, o teu feedback, que é muito importante pra mim, pra saber se vocês estão gostando dos vídeos e também pra mim conseguir gravar mais, né, do jeitinho que vocês querem ver. E mais uma vez eu com a minha caneta corretiva que salva a vida na hora que a gente não tem uma caneta branca que presta pra fazer um iluminadinho. Então aqui nas prateleiras escolhi um tom de marrom claro e fui preenchendo tudo, fazendo a base. E depois já vim com um marronzinho mais escuro para fazer as sombras. E depois novamente com o tom intermediário para ir mesclando tudo. Aproveitei também e já fiz mais algumas sombras ali nos pãezinhos e onde eu achava necessário, com o marronzinho mais escuro. E fui mesclando com o intermediário, como já expliquei para vocês. E já parti para pintar a porta. Escolhi um tom de vermelho para ir mantendo mais ou menos a mesma paleta, que foi o mesmo vermelho que eu utilizei para fazer a blusa, as rosas, a cadeira. Então, para ficar tudo mais ou menos na mesma paleta de cores, né? Senão eu acho que fica muito coloridão e acaba um tom contrastando muito com o outro. E aí, fiz a pintura da base, fiz esses risquinhos que eu vi numa inspiração do Pinterest, mas não sei se deu muito certo, não. Achei que ficou um pouco escuro essa marcação que eu fiz, aí eu voltei com o tom base, o vermelho que eu fiz na base, e fui diluindo essa marcação. No final, acho que até ficou legal. Aqui na placa da padaria, eu queria fazer um efeito de madeira, mas eu não queria que ficasse muito gritante, sabe? Eu queria que fosse mais, como é que eu posso dizer, mais discreto. E aí eu pintei a base com um tom claro, depois eu vim com um tomzinho mais escuro, fazendo leves risquinhos. E depois voltei com o tom claro que eu passei, para diluir um pouquinho, não ficar tão gritante essa diferença. Aqui nos coraçõezinhos, de novo a técnica do escuro e mesclar com a cor mais clara. Olha como ele já dá um efeitinho de profundidade, parece que tá subindo aquele coraçãozinho, né? Então, para vocês verem como dá certo tanto em áreas grandes como em áreas pequenas. Aí, no cupcake, eu quis fazer
um efeito de textura. Eu nunca tinha feito, eu fui testando. Coloquei bolinhas um pouco mais amarelinhas, outras um pouco mais marronzinhas. E no final eu gostei da textura que ficou. Então eu fui testando. Pode ver que eu vou com o marcador bem de leve, porque eu tava com medo de estragar tudo. Então eu fui testando, vendo como ia ficar. E no fim deu certo. Utilizei tons de marrom e amarelo para não fugir muito da paleta. E eu não gravei os doces, gente, os bolos ali, mas é praticamente essa mesma técnica. Passa um tom base e vai fazendo a sombra mesclando as cores, como eu já ensinei ao longo de todo o vídeo. Então eu deixei só gravando aqui bem de pertinho para vocês verem, mas em todos os doces eu utilizei a mesma técnica. Na verdade não é uma técnica, né, mas enfim. Aqui, depois vocês vão ver que eu coloquei uma fumacinha na xícara. E aí eu fiquei pensando depois, mas é uma placa, gente, não é pra ter fumaça na xícara. Até fiz um vídeo no meu TikTok, encontre o erro. Algumas pessoas acertaram, outras julgaram já vários outros erros do desenho. Nessa parte, a bateria do meu celular também já tava indo com Deus e eu não tava conseguindo gravar todo o processo, porque onde eu estava não conseguia deixar o carregador na tomada e aí eu tinha que carregar um pouco, gravar um pouco. E assim eu fui fazendo pra conseguir terminar esse tutorial pra vocês. Então valoriza aí, pessoal, porque olha, dá trabalho, viu? Eu achava que era só pintar, gravar e jogar no YouTube, mas não, tem que editar, tem que cortar, tem que narrar. E a parte de gravar em si também exige bastante, porque tem que ter memória no celular, tem que ter um posicionamento bom do tripé, tem que ter uma iluminação boa, tem que ser de dia, não pode ser à noite, enfim. É um esforço. Inclusive, esse vídeo, quando eu comecei a gravar, tava de dia e foi indo, e acabou que eu não consegui terminar antes do dia acabar, então terminei à noite, por isso que deu uma escurecida agora na imagem. Mas então aí vocês vão ver que eu fiz a base com as cores que eu escolhi e depois vim construindo camadas para dar uma escurecidinha onde eu queria, porque se eu fosse colocar um subtom eu achei que ia ficar muito diferente. Então com o mesmo tom da caneta eu vim escurecendo nos lugares que eu queria dar uma escurecidinha. Depois eu vim com azul bem escuro para dar aquele destaque, né, no sombreamento. E depois diluí novamente a cor da base. Repeti o mesmo processo com o vermelho, usando um vermelho bem escurinho na lateral e vim diluindo com o mesmo tom. Não tem segredo, gente, basicamente esse processo na pintura inteira, e tenho certeza que se vocês começarem a aplicar isso no desenho de vocês, vocês já vão ver uma grande diferença na transição dos tons. Agora aqui sim tá um segredo que eu utilizo bastante no vermelho e no azul, que é pegar um lápis roxo para fazer uma nuance. Como é noite, eu gosto muito desse efeito, porque ele fica meio azuladinho, deixa a pintura um tom mais frio. Como a pintura tem tons quentes, amarelo, vermelho, esse roxinho dá uma ideia ainda mais daquela semiluz assim, noturna, sabe? Então eu fui passando o lápis de cor bem suave em alguns pontos ali para dar essa iluminação, um leve púrpura. Púrpura seria? Um lilás? Não sei. Depois vim com o lápis de cor branco para não ficar um branco tão chamativo, porque como é noite o brilho tem que ser mais leve, né? Então fiz com o lápis de cor branco e depois também passei o amarelinho para deixar um pouco mais quente. Esse amarelo eu acabei fazendo com a caneta acrílica porque meu lápis desapontou e eu tava sem apontador aqui. Então eu acabei fazendo com a caneta acrílica, mas se tu tiver lápis de cor amarelo também dá super certo. Voltei a pintar o gatinho, que eu tinha esquecido dele ali na padaria, coitado. Quase esqueci dele nesse desenho. Fiz alguns ajustes na sombra onde eu achei necessário. E é esse o nosso tutorial de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do desenho. Se gostou, deixe seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para crescer esse canal e também para me incentivar a continuar gravando vídeos se vocês estão gostando. Beijos, beijos. Até a próxima.